Olá, pessoal! Para a parte de proteção radiológica é muito importante a gente conhecer as grandezas e unidades radiológicas. Então, vamos lá. As grandezas para as radiações ionizantes, a gente vai separar em 3 categorias principais. São grandezas físicas, grandezas de proteção e grandezas operacionais. Essa diferença existe porque minhas grandezas físicas são aquelas grandezas que podem ser medidas e elas vão descrever qualitativa e quantitativamente as propriedades observadas dos fenômenos físicos. São elas fluência e fluência de energia, que vai nos dar um entendimento para o kerma, a dose absorvida, exposição e atividade. Para as grandezas de proteção, a gente utiliza para quantificar o risco de exposição da humanidade às radiações ionizantes. E elas não podem ser medidas com equipamento porque elas vão levar em conta o efeito biológico da radiação, ou seja, a interação no meio biológico ou a interação no meio inerte, porque muitos equipamentos de medição que a gente vai estar utilizando lá para as grandezas físicas e para as grandezas operacionais, a gente vai estar utilizando, por exemplo, uma câmara de ionização, onde a radiação vai interagir com o ar. E aí, a partir dessa interação, a gente vai ter uma coleta de cargas e vai poder ter, então, uma medida da radiação. Nas grandezas de proteção, que vão levar em conta, então, os efeitos biológicos da radiação ou as interações da radiação no meio, a gente tem principalmente a dose equivalente à dose efetiva. A dose equivalente efetiva, ela está aqui em itálico, porque ela foi substituída pela dose efetiva. Mas eu acho interessante a gente saber que ela já existiu e o que mudou entre ela e a dose efetiva. Além disso, a gente tem o equivalente de dose e a gente tem essas doses aqui, que elas são coletivas e comprometidas, e elas estão descritas na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, na CNEM 301 das Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica. A gente vai trabalhar aqui, eu vou dar mais ênfase à dose equivalente e à dose efetiva. E as grandezas operacionais, que elas podem ser medidas e elas são utilizadas para estimar os riscos de exposição da humanidade à radiação, viabilizando dosimetria externa. E aqui, essas grandezas operacionais é o equivalente de dose ambiente à dose individual, que nós, como físicos, a gente precisa entender quais são os riscos e como é que são feitas as medidas de dose, as estimativas de dose, são baseadas em que fatores. Né? Então, essas grandezas aqui vão estar nos dando uma boa ideia para a gente trabalhar depois a parte de cálculos de blindagem, tá ok? E as informações que eu estou trazendo nesse vídeo, elas são encontradas nessas 2 referências bibliográficas, que é o livro de Física das Radiações, dos autores Emiko Kuno e Elizabeth Yoshinura, e esse site aqui, que ele vai nos dar, então, um livro de princípios básicos de proteção radiológica, que a gente encontra lá no site da Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá ok?